Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero nessa hora compartilhar com você um pensamento, algo que Deus tem falado ao meu coração, que tem edificado, abençoado muito a minha vida. Quero compartilhar isso com você e meu desejo é que você abra o seu coração e também seja edificado, fortalecido com essa palavra. O título, o tema da minha mensagem é As Três Passagens. As Três Passagens. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui no culto do domingo de Páscoa. Nesse culto, o pastor Eliseu, ele pregou uma palavra baseada em Êxodo capítulo 12, onde ele falava sobre a Páscoa. E ele falava sobre o que a Páscoa representava. E ele falou uma coisa interessante, ele falou que se você pegar a Páscoa no inglês, é mais fácil da gente entender o que a Páscoa quer dizer. Se você pegar o significado da palavra Páscoa, ela pode ser traduzida por Easter, mas Easter ela está falando apenas da data em si, do acontecimento em si, do ato da Páscoa. Mas a Páscoa existe uma outra tradução para o inglês que é Passover. E Passover significa passagem. E isso é o significado da Páscoa. Não só o ato, Easter, mas Passover, passagem. Isto é a Páscoa. Ele falou até, ele usou a expressão que esse Passover significa você passar por cima. Significa você passar por uma situação sem ser atingido, sem você ser alcançado por ela. E aquilo mexeu muito comigo, isso falou muito ao meu coração, e eu fiquei, desde aquele dia, essa palavra ficou na minha mente, passagem, passagem, passagem. E eu comecei a pesquisar e a estudar e buscar em Deus o que Deus queria falar comigo através disso. E eu percebi que essa palavra passagem, ela é muito importante para a vida do cristão. Essa palavra passagem, ela é fundamental para a vida do cristão. Ela é muito significativa. Porque dependendo das suas experiências de passagem na sua vida cristã, isso mostra, isso reflete o nível de relacionamento, o nível de intimidade que eu e você temos tido com o Senhor Jesus. O quanto eu e você estamos amadurecendo e nos tornando cada vez mais semelhantes ao nosso Deus. Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Se for possível projetar lá, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, por isso que essa passagem, essa palavra passagem, ela é muito importante. Porque na nossa caminhada cristã, eu e você devemos fazer algumas passagens. Nós devemos fazer alguns Passovers na nossa vida, a fim de que eu e você nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus. A fim de que eu e você possamos alcançar cada vez mais, como diz a palavra, a estatura de varão perfeito. De homem perfeito, como diz Efésios. Desde o dia que começamos a nossa caminhada com Cristo,
nós precisamos fazer algumas passagens fundamentais em nossas vidas. Essas passagens são como checklists na minha vida e na sua vida, que vão nos mostrar o nível de maturidade e intimidade e relacionamento que eu e você temos tido com o Senhor Jesus. Eu queria que você visse essa mensagem, escutasse essa mensagem hoje, como se ela fosse um espelho. Imagine que nesse exato momento está sendo colocado diante de você um espelho, que vai mostrar você mesmo. E eu queria que enquanto essa mensagem estivesse sendo ministrada, falada, você estivesse olhando para você diante desse espelho e avaliando como está a sua vida cristã. Essa mensagem ela é uma mensagem prática, ela é uma mensagem para você aplicar ela no seu dia a dia. E eu queria que você então abrisse o seu coração para receber esta ministração. Eu quero falar sobre 3 tipos de passagens que eu e você devemos experimentar na nossa caminhada cristã. Não são as únicas, mas eu creio que são 3 passagens fundamentais que todos nós devemos experimentar durante o nosso tempo de relacionamento com Cristo. A primeira passagem é a passagem das trevas para a luz. Essa é a passagem fundamental. A primeira passagem, na verdade, ela é o início de tudo. Para que você possa se tornar um cristão, para que você possa se tornar um filho de Deus, um seguidor de Jesus, você precisa ter essa passagem na sua vida. Você precisa passar do reino das trevas para o reino da luz. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Por gentileza, coloca lá para nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz para mim e para você: pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa linda que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Olha que passagem maravilhosa. A passagem do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu estou falando aqui de salvação. Eu estou falando aqui de vida eterna. Perdão dos pecados. Através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu e você precisamos entender que Jesus pagou um preço altíssimo para que esse transporte, para que essa passagem fosse possível. E às vezes nós já estamos caminhando com Jesus e muitas vezes, né, inconscientemente, às vezes a gente até não valoriza tanto aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Nós às vezes perdemos a proporção daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Jesus Cristo, como diz João 14, Ele é o caminho. Ele é essa passagem que permite que eu e você pudéssemos sair do império das trevas e sermos transportados para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Jesus fez algo grandioso para nos dar vida novamente. Quando eu e você olhamos essa passagem, a Bíblia diz que Ele nos resgatou. Amados, resgatou é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Quando você vê o que significa resgatar no grego, a palavra é ruomai. Sabe o que significa ruomai? Libertar da escravidão mediante um pagamento. Amados, para que você pudesse ter acesso ao reino da luz, ao reino de Deus, foi preciso um pagamento altíssimo. Foi preciso ser feito um resgate através do sangue precioso de Jesus. Ele deu a sua própria vida para que você pudesse ter vida. Ele nos resgatou.
Do que Ele nos resgatou? Ele nos resgatou do império das trevas. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela sabe exatamente o que ela está falando. Quando Paulo aqui está falando que Ele nos resgatou do império das trevas, as pessoas quando escutavam a palavra império naquele tempo, eles tinham exata noção do que significava império. Império significa a palavra exousia. Império está falando do maior poder que existe, da maior autoridade que existe. E também do maior sistema opressor que existe. Quando ele fala império, ele está fazendo uma associação ao Império Romano, que tinha toda a autoridade, que tinha todo o poder e que oprimia as pessoas, escravizava as pessoas, causava medo nas pessoas. Era um domínio baseado na força, um domínio baseado na opressão. E aqui Paulo está falando: ei, Jesus, Ele pagou, Ele resgatou você do império das trevas. Ele tirou você desse governo, desse domínio, dessa autoridade opressora, de terror, de medo. E Ele te levou, Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você consegue perceber a diferença? Ele tirou você do império, algo opressor, escravizante, e Ele levou você para um reino do Filho do seu amor. Então foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele tirou você de algo escravizante, que te oprimia, que te escravizava, que te dominava, que causava medo em você, e Ele levou você para um reino de amor, onde a base é o amor, não são os interesses, não é a troca, não é a barganha, mas é o amor, é o que serve, é o que dá. É isso que Jesus fez para mim e por você. Ele nos transportou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Transportou está falando dessa palavrinha grega aqui, metisteme, que significa transferir, significa remover. Imagine que eu pego aqui essa caixa de lenços e eu tiro daqui e eu removo ela para cá. Qual foi o esforço que a caixa fez? Nenhum. É isso que Jesus fez por mim. Ele nos transportou, ou seja, Ele fez por causa dEle, por causa da obra dEle. Eu e você não precisamos fazer nada. Não existia nada que eu e você pudéssemos fazer para sermos transportados para o reino de Deus, a não ser Jesus pagar o preço e Ele fazer esta obra, de pegar você do império das trevas e transportar você para o reino de Deus. Amados, você consegue ver a dimensão, você consegue ver a importância daquilo que Jesus fez por mim e por você? Você consegue entender a importância dessa passagem que eu e você precisamos passar? Dessa vez você está pensando: Paulino, eu já sou do reino da luz. Amém, glória a Deus, e eu me alegro com isso. Mas como eu disse, essa é uma mensagem que vai colocar você diante de um espelho. Se você já é do reino da luz, eu queria que você olhasse para você diante de um espelho. Imagine que quando você muda de lugar, alguém muda de país, por exemplo. Vamos pensar, o cara mora lá no Polo Norte e ele vai se mudar aqui para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, Fortaleza. Existe como ele, sendo morador do Polo Norte, ele continuar com os mesmos hábitos que ele tinha lá, morando em Fortaleza agora? Sim ou não? Faz assim ou assim? Eu não estou vendo a sua boca. Não tem como, né? Se ele usar as roupas que ele usava lá no Polo Norte, em Fortaleza, ele vai morrer de calor. Se ele quiser falar a mesma linguagem que ele falava no Polo Norte, em Fortaleza, ele não vai conseguir se comunicar com ninguém.
Se ele quiser usar o mesmo iglu que ele usava no Polo Norte para morar em Fortaleza, ele não vai conseguir morar, vai derreter a casa dele. Mas da mesma forma, eu e você, se nós somos transportados desse império das trevas para o reino do Filho de Deus, nós não temos como viver da mesma maneira. Os hábitos que eu tinha quando eu era do império das trevas, eles não podem mais ser os mesmos, eles não cabem mais no reino da luz. Olhe para o espelho agora. Olhe para o espelho. Que tipo de filme você tem colocado diante dos seus olhos, já que você é do reino da luz? Que tipo de site você tem acessado na internet? Já que você não é mais do reino das trevas, mas você é do reino da luz. Que tipo de roupa que eu e você temos usado? Já que nós somos do reino da luz, nós não pertencemos mais ao império das trevas. Não cabe mais os comportamentos do império das trevas no reino da luz, ele nos transportou. Posso apertar um pouquinho mais você? Que linguajar tem saído da sua boca? Que tipo de comentário tem saído da minha boca, da sua boca? Como que você tem tratado a sua esposa, o seu esposo? Como que eu e você temos tratado os nossos filhos? Amados, essas respostas, elas devem refletir o seu comportamento no reino da luz. E como eu falei, eu queria que você olhasse para dentro de você e refletisse. Eu quero ler mais um texto com você, Efésios capítulo 4. Coloca lá para nós, por gentileza, Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Mas Jesus está dizendo aqui, no império das trevas você tinha uma roupa. Agora para você entrar no reino da luz, você precisa se despir, você precisa tirar a roupa antiga. Ou seja, deixe os comportamentos do reino do império das trevas para trás. Deixe a forma de se relacionar com a sua esposa na época do império das trevas para trás. Deixe o linguajar que você tinha no império das trevas para trás. Se dispa disso. Porque isso faz parte do velho homem. Vai ser possível pôr o texto lá, Efésios capítulo 4, versículo 22. Então vamos lá, olha lá. Ó. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. 23. Eu vou ler por aqui então. A serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, existe uma nova forma de viver, um novo homem, uma nova modo de pensar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes de que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amados, existe uma nova forma de viver no reino da luz. Jesus nos tirou do império das trevas e Ele nos deu uma nova forma de viver. Eu e você precisamos experimentar esta passagem na minha vida e na sua vida. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Como integrantes do reino da luz, eu e você precisamos viver como filhos da luz. Precisamos viver como filhos da luz. Vamos para frente aqui. Quero falar sobre a segunda passagem. A primeira passagem, então, passagem do reino do império das trevas para o reino da luz. Segunda passagem, passagem de cristão menino para cristão maduro. Passagem de cristão menino para cristão maduro. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Conseguimos colocar lá, Giliardi? Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Vou ler aqui então. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite, olha só, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Agora, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amados, você precisa entender de uma vez por todas que a infantilidade espiritual te torna vulnerável diante do mal. Eu e você precisamos internalizar isso na nossa mente, na nossa cabeça, receber isso no nosso espírito. E nós precisamos tomar essa decisão de passar da meninice espiritual para a maturidade espiritual. Por quê, Paulino? Porque isso vai proteger você. Quando você se torna maduro, você se torna protegido pela palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando você se come alimento sólido, que é para os adultos, você se torna apto para discernir o bem e o mal. Mas eu e você precisamos fazer essa passagem na nossa vida cristã. Deixarmos de sermos meninos, deixarmos de sermos crianças espirituais, para nos tornarmos maduros espiritualmente. Sabe de uma coisa? Deus tem preparado um banquete para nós, mas por causa da nossa infantilidade, nós temos comido e bebido apenas o leite. Mas existe um banquete disponível. Nós não precisamos ficar tomando só leitinho. Nós podemos comer dos manjares da mesa do rei. E esse alimento sólido, ele vai fazer você se rebustecer, se fortalecer no Senhor, para que você possa discernir o bem e o mal. Para quando vierem as adversidades, para quando vierem os momentos difíceis, você ter a capacidade, você ter o entendimento do que é certo e do que é errado, e você não ser atingido pelo mal. Mas por que você precisa, quando você está no centro, por que você precisa pegar na mão do seu filho para atravessar uma avenida? Porque ele ainda não tem esse entendimento, essa maturidade, de saber a hora de atravessar sem ser atropelado. Você percebe como uma criança ela é vulnerável ao mal? E assim somos eu e você. Se nós nos tornarmos meninos espirituais, se nós nos mantivermos apenas como crianças espirituais, nós nos tornamos vulneráveis ao mal.
Saiba de uma coisa, nós não temos mais tempo para perder com a falta de perdão. Não temos mais tempo para perder com isso. Seja maduro e perdoe de uma vez. Mas nós não temos mais tempo de sermos meninos a ponto de escondermos as nossas situações, as nossas dificuldades na vida. Nós precisamos ser maduros espirituais para pedir ajuda. Para sentar com o seu apacentador e falar: meu querido, meu pastor, me ajuda. Eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer a pornografia, eu tenho sido desonesto nos negócios, eu preciso de ajuda. Amados, isso é coisa de pessoa madura. E quando você abre o seu coração nesse ponto, quando vem luz, você vence, você cresce, você se fortalece e você se torna liberto do mal. Nós precisamos crescer. Precisamos crescer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Amados, é tempo de nós passarmos da fase de criancice para a maturidade espiritual. É uma decisão que eu e você precisamos tomar, de sermos maduros, de pararmos de nos importar com aquilo que não é importante, pararmos de valorizar aquilo que não é importante, e focarmos no reino de Deus, focarmos na obra de Jesus, e naquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Quero convidar você a se olhar no espelho novamente agora. E escute essas frases olhando para o espelho da sua vida. Para o cristão maduro, pecado é pecado. O cristão maduro, ele não relativiza o pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Para o cristão maduro, não tem diferença de comportamento na igreja e fora dela. Isso é coisa de menino. Eu sei que isso não acontece aqui na nossa igreja, né, pastor Jefferson? Isso é só lá na China que acontece, mas eu vou só exemplificar aqui, né? Mas você conversa com algumas pessoas na igreja, e é aleluia, glória a Deus, e Shemanaias e tal, e você encontra de repente essa pessoa num outro ambiente, parece que é outra pessoa, é outro linguajar, é outro comportamento. Se o seu apacentador tivesse uma câmera na sua casa, quer dizer, esqueça o apacentador, mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, existe uma câmera sobre a sua casa, observando o seu comportamento, o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Mas para o cristão maduro não tem diferença de comportamento dentro da igreja ou fora da igreja. Não tem diferença nas músicas que você canta na igreja e fora da igreja. Não tem diferença. Para o cristão maduro não existem coisas mal resolvidas. Mas, mais uma vez eu digo, de uma vez por todas, não guarde mágoa no seu coração, isso é coisa de menino. Ah, mas fulano passou por mim e não me cumprimentou. Ou meu apacentador ligou para o fulano e não me ligou nessa semana. Mas não perca tempo com coisas que não é importante. Se você quer falar com seu apacentador, ligue você então para ele. Chame ele para sua casa. Faz um cafezinho lá gostoso. Você percebe que quando você se torna um cristão maduro, você fica protegido do mal, você consegue discernir o bem e o mal. Deus quer que você desfrute do que Ele te deu. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o herdeiro
enquanto é menino, em nada difere do escravo. Mas existe uma herança para você. Existe uma vida de rei e sacerdote para você aqui na terra. Mas sabe de uma coisa? Enquanto eu e você nos comportarmos como um menino, nós não vamos ter acesso a essa herança. A herança são para aqueles que são maiores de idade, para aqueles que são maduros. Essa é uma passagem fundamental que eu e você devemos experimentar na nossa vida cristã. Passarmos do menino para o maduro, do cristão menino para o cristão maduro. Vamos lá que eu já estou estourando o meu tempo aqui. Terceira passagem para nós encerrarmos. Essa passagem é maravilhosa. Você deve experimentar isso na sua vida. Passar de ser somente aquele que quer ser abençoado para ser um abençoador. Passar daquele que quer somente ser abençoado para ser um abençoador. Olha o que diz a palavra em Atos, capítulo 20, versículo 35. Há maior felicidade em dar do que receber. Nós precisamos fazer essa passagem na nossa vida. Deixar de ser aquele que só quer ser abençoado, para ser aquele que abençoa. Eu gosto muito daquele exemplo que o pastor Arno, ele sempre repete aqui, do tio rico. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de querer ser aquele que é sempre abençoado pelo tio rico, para se tornar o tio rico, e ser aquele que abençoa. Vamos olhar para o espelho? Está com o espelho aí na sua frente? Olha para o espelho. Na verdade, essa mensagem podia se chamar Olhando para o Espelho também, né? Olhe para o espelho e responda para você a pergunta: você veio ao culto hoje para dar ou para receber? Existem pessoas que falam: não, eu vim no culto para receber uma bênção. Ok, não é que esteja errado isso. Mas existe um novo nível, onde você entende que o melhor é dar do que receber. E você tem o entendimento que você já é abençoado. Então você vem ao culto para dar a sua adoração ao Senhor. Para dar a sua devoção ao Senhor. Para dar a sua vida em rendição àquele que se entregou por você. Você percebe como é diferente? Você percebe como é diferente? Os relacionamentos que você tem desenvolvido são só para receber algo ou para você dar algo? Vai olhando para dentro do espelho aí, não fique bravo comigo. Mas eu e você precisamos entender que Deus, Ele já nos deu tudo. A Bíblia diz que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Você já tem tudo, você já é abençoado. É tempo de decidirmos passar para o lado daqueles que querem abençoar, daqueles que querem compartilhar, daqueles que querem dividir. Quem caminha comigo sabe que eu amo dar oportunidades, que a minha alegria é ser ferramenta para que os outros cresçam. Mas a minha alegria é de ver os amados aqui ministrando e eu não precisar estar aqui. Que alegria! Que alegria ser oportunizador, não sei se existe essa palavra, mas dar a oportunidade para que o meu irmão cresça. Eu amo fazer isso. Eu falo para quem caminha comigo, eles sabem, cara, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem um projeto, pode ser o mais absurdo que seja, compartilhe comigo que eu quero te ajudar a fazer você alcançar. Conta comigo. Qual foi a última vez que você incentivou alguém? Qual foi a última vez que você se aproximou de alguém para fazer ele crescer, para fazer ele avançar? Qual foi a última vez que você investiu em alguém?
Esses dias eu passei por uma experiência, foi bem interessante. Eu acordei faz umas 2 semanas atrás. Eu acordei, e assim, a primeira coisa que veio no meu coração, o Espírito Santo falou comigo: olha, abençoe alguém com um almoço hoje. Eu falei: legal, abençoe alguém com um almoço, vamos lá. E aí fui trabalhar e tal, e durante o trabalho eu comecei a contactar as pessoas, né? E aí, como eu trabalho lá de manhã, eu trabalho lá no centro, em Curitiba, e eu viria para a igreja à tarde. Falei: então eu vou convidar alguém que trabalha aqui na igreja com a gente, né? Abençoo ele com o almoço e a gente volta para a igreja aqui para fazer as nossas atividades do dia a dia. Daí mandei mensagem para o Jefferson: cara, vamos almoçar? Hoje eu só vou à tarde para a igreja. Poxa vida. Aí mandei mensagem para o Fernando. Aí descobri que o Fernando estava num retiro com o colegiado da igreja, estava fora. Caramba. Aí eu lembrei do Eliseu. Não, o Eliseu está com o Fernando. Aí quem mais que tem na igreja? O Gercinho. Liguei para o Gercinho: cara, vou fazer um funeral na hora do almoço. Falei: Deus, mas é para mim abençoar ou não? É para você abençoar. Abençoe alguém com o almoço. Aí mandei mensagem para o Lucas Tites. Falei: cara, vamos almoçar hoje? Só vou na igreja à tarde. Falei: acho que eu vou me abençoar, então. Mas ele já estava indo embora já para pegar o ônibus, para vir para cá. Aí me lembrei de um outro irmão. E foi muito interessante, porque é um irmão que tem muita condição financeira. E aí, ele topou de almoçar e tal, e a gente foi almoçar. E foi muito gostoso, foi legal. Fazia tempo que a gente não sentava para bater papo. Foi um tempo muito, muito, muito legal. Mas ele, né, como ele é um cara, né, com muitas posses e tal, muito dinheiro, ele já pegou, né, na hora de ir embora, ele já pegou a fichinha e tal, e ele ia pagar o almoço. Falei: não, cara, eu que vou pagar o almoço. Não, rapaz, não, imagina, de jeito nenhum. Falei: cara, eu te convidei para almoçar, eu quero te abençoar com esse almoço. Não, cara, não, eu vou ficar ofendido. Falei: não, eu que vou ficar ofendido. Deus falou comigo, deixa eu te abençoar. Não, cara, deixa que eu pago, tá tudo certo. E eu perguntei para ele algo que me chamou muito a atenção. Por ele ser um cara que tem bastante recurso financeiro, eu falei: cara, qual foi a última vez que alguém pagou um almoço para você? Ele parou assim, mexeu com ele a pergunta, e ele ficou pensando assim uns 15 segundos. Ele falou: cara, não lembro. Falei: então eu vou te dar uma experiência diferente na sua vida hoje, me dá essa ficha aqui. Aí peguei a ficha e fui lá e paguei o almoço para ele. Mas você percebe que Deus está chamando eu e você para um outro nível de vida, de maturidade cristã. Para ele não teria problema nenhum pagar esse almoço, né? Mas eu entendi. Não, eu não vim aqui para ser abençoado, porque ele é rico, ele vai me pagar um almoço. Eu quero entender que eu quero ser o abençoador. Eu quero viver essa experiência de ser o abençoador. Romanos 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Você percebe aonde o Deus quer nos levar, onde a palavra de Deus está nos impulsionando a viver? A ser aquele que abençoa, não aquele que é sempre abençoado. Essa é uma passagem que eu e você precisamos entender. Eu e você precisamos entender que quanto mais nós damos, mais ficamos prontos para receber mais. E eu quero já encerrar com isso. Eu sempre tive curiosidade de saber o que eles colocavam na xícara do pastor aqui, se era um todinho, um cafezinho, se era uma coca gelada. Mas é água mesmo. Se o pastor me permite, vou beber na canequinha dele aqui. Mas olha só, quanto mais nós damos, mais nós nos preparamos para receber mais. Deixa eu exemplificar isso para você. Imagine esse copo aqui. Ele está cheio ou está vazio? Ele está cheio. Se eu quiser colocar mais água aqui, tem como? Tem?
Não tem, ele está cheio, ele já está cheio. Como que eu posso colocar mais água aqui? Eu só posso colocar mais água aqui se eu falar: Franz, quero te dar um pouco de água. Pouco não, pode beber tudo se você quiser. Quanto você quiser, estou te dando. Testificou, o garotinho estava com sede, bebeu tudo. Agora eu posso colocar mais água aqui? Eu posso colocar mais água aqui. Por quê? Porque eu dei a água que eu tinha. Você percebe que para você receber mais de Deus, você precisa dar aquilo que você tem? Você precisa dar aquilo que você tem para que você receba mais de Deus. Imagine Deus com uma taça cheia para derramar sobre a sua vida, mas Ele olha para você e você já está cheio. Ele fala: não tem mais onde colocar. Deus quer tornar você um abençoador. Eu não posso prometer uma Ferrari para ninguém, porque eu não tenho uma Ferrari. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu tinha água, eu dei água para o Franz. Mas eu posso falar para o Franz: passa lá em casa à tarde e pega uma Ferrari lá que eu tenho para te dar para você. Apesar dele ter recebido por fé, eu não tenho uma Ferrari para dar para ele. Então eu não posso prometer uma Ferrari para ele. Agora, aquilo que eu tenho, eu posso dar. Aquilo que eu tenho, eu posso compartilhar. E à medida que você compartilha, à medida que você dá, sabe o que o Senhor Jesus faz? O copo que está vazio, faltou o headset aqui. Aí ele pode ser cheio novamente. Então você só pode dar aquilo que você tem. E você só pode ter. Você só pode ter mais. Você só pode receber de Deus quando você começa a compartilhar com os outros. Mais alguém quer água? Você só pode dar aquilo que você tem. E você só vai ser cheio novamente quando você compartilhar, quando você distribuir aquilo que você tem. Ande cada vez mais perto de Jesus, pois quanto mais você caminhar com Ele, mais Ele terá para você, e automaticamente mais você terá para dividir com os outros. Para concluir, eu quero dizer que experimentar cada uma dessas passagens na vida cristã é se conectar de uma forma cada vez mais íntima com o nosso Senhor e nos capacitar, nos habilitar a viver uma vida de reis e sacerdotes sobre a face da terra. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.